iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos abordar o tema Saberes Tradicionais e Saberes Científicos. Quem conversa conosco é o fráter e professor Luiz Eduardo Berni, que é psicólogo, mestre em Ciências da Religião e doutor em Psicologia. Na URSI, coordena o curso de pós-graduação e é também pesquisador sênior do Núcleo de São Paulo. Confira! Berni, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, nosso tema é um pouco complexo hoje. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você nos explicasse qual que é a relevância da gente tratar de questões dos saberes tradicionais e da ciência nos dias atuais, em relação ao mundo e também no Brasil. Sim. Então, há uma necessidade mundial, digamos assim, de que os saberes tradicionais sejam recuperados, né? Porque com o desenvolvimento da ciência, houve um entendimento durante um longo período de tempo de que a ciência daria conta de todas as questões, né, resolveria todos os problemas das pessoas nos diferentes níveis em que a ciência se aplica. E gradativamente foi se percebendo que havia elementos que a ciência não dava conta e que os saberes tradicionais, né, tinham ali uma riqueza que estava, digamos assim, estava sendo desperdiçada. Então, organismos mundiais como a Organização Mundial de Saúde, a própria Unesco, começaram a olhar para essa dimensão que estava um pouco esquecida e buscando, então, portanto, dialogar com ela, quer dizer, trazer uma dimensão da relação ou das fronteiras entre os saberes tradicionais e os saberes científicos. Quer dizer, como é que é possível esse campo de relacionamento entre esses dois tipos de conhecimento? Certo. Né? E qual que é a implicação da cultura ou do cultural na questão dos saberes tradicionais e dos saberes científicos? Pois é, então a cultura tem aí um papel absolutamente relevante, né? Porque a cultura, os saberes surgem dentro de um ambiente cultural, os saberes não estão fora das culturas. Então, para a gente poder conhecer e compreender a dimensão destes saberes, né? Por exemplo, saberes científicos estão ligados à cultura ocidental. Né? Eles surgem dentro do ambiente da cultura ocidental. E a particularidade da cultura ocidental que se globalizou, hoje a gente conhece, a ciência ela acontece em nível mundial. E essa ciência ela surge dentro da Europa, né? E a cultura ocidental, né? A partir da Europa, então, ela vai se configurando de um modo muito particular, né? Fazendo uma cisão entre diferentes âmbitos da realidade. Por exemplo, na cultura ocidental você tem a dimensão científica e a dimensão religiosa, né? Que em muitos sentidos elas estão em oposição. Numa cultura de outra natureza que não a europeia, você tem uma integração entre a religião e a ciência. Então, quando você está falando de ciência, você está falando de religião coligadas, elas não estão apartadas, né? O que a gente costuma dizer é que elas são holísticas, então são de outra natureza. Esse tipo de conhecimento que está disseminado em todos os livros de ciência, de iniciação à ciência, etc. e tal, né? Que coloca os conhecimentos em 4 níveis, né? O conhecimento religioso, o conhecimento do senso comum, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, é próprio da cultura ocidental. Então constitui um erro a gente olhar para uma outra cultura, por exemplo, a cultura chinesa, e olhar para a tradição taoísta e falar, não, aquilo ali é a filosofia taoísta. Quando eu fiz isso, eu já estou reduzindo aquele corpo de conhecimentos que a gente está chamando de saberes a uma dimensão que é própria da cultura ocidental. Então, quer dizer, esse tipo de olhar, que tem sido bastante contemplado por uma abordagem conhecida como transdisciplinaridade, tem nos permitido recuperar, então, essa instância mais holística que é dos saberes tradicionais. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem diferentes etnias indígenas, diferentes culturas indígenas com diferentes saberes, né? Esse corpo holístico, amalgamado, traz aquilo que na cultura ocidental a gente vai chamar de religião. Então, a gente tem que entender que isso que a gente chama de religião é um fenômeno do Ocidente, né? E da ciência, que também é um fenômeno ocidental. Porque nessas outras culturas, por exemplo, na cultura tradicional chinesa, no caso do taoísmo, por exemplo, pegando essa dimensão, essas coisas estão unificadas. Sim. Né? Então é esse olhar
é um olhar muito importante que nós temos podido apreender, né, compreender a partir da transdisciplinaridade, dessa exigência que os órgãos internacionais vêm colocando sobre os países membros, no caso o Brasil também, para que se possa criar instâncias e políticas públicas que possam atender essas questões que são próprias da cultura do nosso país. E você comentou a respeito desses conhecimentos holísticos. Você pode nos explicar um pouquinho melhor essa visão? Então, o conhecimento holístico, né, é um conhecimento amalgamado, né? Quando a gente fala holístico, a gente não está separando nenhuma instância de conhecimento, né? Por exemplo, se eu pegar aquelas 4 áreas do conhecimento conforme a ciência classifica, né? O conhecimento do senso comum, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o conhecimento científico, eu poderia dizer, do ponto de vista holístico, que esses 4 conhecimentos estão reunidos num corpo comum, né? Como eu falei, essas 4 dimensões que você encontra em qualquer manual de pesquisa, né? Essa classificação, no caso do corpo holístico, ela está junto. Você vai, por exemplo, para uma aldeia indígena, o pajé fala da ciência dele. E a ciência dele não é exatamente a ciência que a gente tem aqui. É uma ciência que envolve, por exemplo, pode envolver uma garrafada, né? A fitoterapia, vamos dividir, né? Mas vai envolver também a reza e vai envolver a bênção, né? Então, quer dizer, o corpo de conhecimentos é um corpo amalgamado, não tem separação. É nesse contexto que a gente pode falar nessa distinção entre os saberes tradicionais e os saberes religiosos, né? E daí nesse sentido que eu queria saber como é que fica a questão do sagrado e da espiritualidade nesse contexto. Muito bom, excelente, né? Enfim, então, entendendo essa distinção entre aquilo que é global, próprio do saber tradicional, o saber religioso, né, e o saber, a questão do sagrado, a espiritualidade, estão amalgamadas. Na cultura ocidental, não. Então, quando a gente separou, né, o Ocidente separou, a religião cuida de um pedaço da vida e a ciência cuida de outro, né, você fez uma cisão. Né, uma cisão que, em português, quando você fala sagrado, a gente tem uma noção de imediatamente estar ligado ao religioso. E não é verdadeiro. Né? O sagrado está ligado tanto ao social, coisas socialmente importantes, por exemplo, eu posso afirmar que a Constituição é sagrada. Embora a Constituição brasileira tenha sido promulgada em nome de Deus, ela não é uma instância religiosa. Mas a igreja, a Bíblia, é sagrada. Né? Então há uma distinção entre aquilo que em inglês a gente chamaria de holy e sacred. Né? O holy é o santo, que em português, quando a gente fala santo, a gente normalmente está entendendo uma divindade. Né? Mas o santo é nesse sentido de que está ligado a essa espiritualidade, né? Essa transcendência. Né? Enquanto que o sagrado pode ser tanto o transcendente quanto aquilo que tem importância social. Né? A espiritualidade, ela tem sido recuperada agora também dentro desse diálogo, num entendimento muito importante, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde tem pautado isso, entendendo que a espiritualidade é aquilo que traz sentido à vida. Né? Quando a vida tem sentido, a pessoa é provida de espiritualidade. Esse sentido pode estar ligado à religião, Sim. mas pode estar ligado à política. Né? Então não tem nenhum contexto religioso para que essa dimensão, que a pessoa tenha, portanto, essa dimensão espiritual. Como no Brasil a gente tem a cultura brasileira, ela é impregnada do espiritismo, e o espiritismo trata a espiritualidade, inclusive usando esta forma como um mundo transcendental, né? Há uma confusão geral de que se entende normalmente pelo espiritual como aquilo que está além. Mas o espiritual, assim como o sagrado, não necessariamente estará além. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essas distinções para poder entender, quando se fala em espiritualidade no âmbito da ciência ou das profissões, do que exatamente estamos falando. Certo. Bom, a gente está vivendo um momento bastante complexo mundialmente. E que cuidados a gente precisa ter para não confundir as crenças ou dogmas religiosos, como nós falávamos, com os saberes cientificamente construídos? E nesse particular, qual que é a importância da laicidade do Estado? Puxa, isso é absolutamente relevante, né? Então, todos os países democráticos são, por obrigação, laicos. Que significa o quê? A laicidade, né, é um conceito que significa que as coisas da religião e das crenças pessoais não se misturam com as políticas públicas e aquilo que é da sociedade.
Então, há um respeito irrestrito à diversidade de crenças, né? E um desejo de que essas crenças pessoais não se misturem com a construção da política pública. Então, quando a gente está falando da recuperação desses saberes, né, nós não podemos entrar numa visão dogmática, né, própria das dimensões religiosas. É muito importante que a política pública, por exemplo, né, aquilo que vai ser feito para atendimento da população, tenha um caráter que compreenda, então, essa diversidade de crenças e que nenhuma crença específica possa pautar o fazer da política pública, né? O que no Brasil a gente tem enfrentado muitos problemas dessa natureza, porque existem uma série de leis que tramitam no Congresso Nacional que se referem a determinados grupos religiosos que têm representantes lá e que querem colocar na política pública essas dimensões que são próprias das suas crenças, impondo para toda a população um determinado tipo de realidade. Que bom que isso não tenha acontecido, né? Porque tem um grupo que está muito preocupado em fazer o enfrentamento dessas questões. E tudo isso se pauta, então, a partir dessa laicidade, que é a distinção. As crenças são permitidas e devem ser diversas, mas essas crenças não podem implicar que a construção daquilo, dos saberes, das políticas que se dão através dos saberes, sejam impostas à população a partir da crença de um determinado grupo. E alguma abordagem científica que possa facilitar uma visão dessa complementariedade entre os saberes tradicionais e os saberes científicos? Pois é, como eu já mencionei, quer dizer, a própria transdisciplinaridade, todo um olhar para uma visão dita, por exemplo, pelo Edgar Morin como paradigma da complexidade, que vai nos possibilitar esse diálogo, esse entendimento que, quando eu começo a explicar esse lugar dos saberes tradicionais e o lugar da ciência, da religião dentro da sociedade ocidental, a gente já está fazendo um olhar que é contemplado pela transdisciplinaridade, entendendo, né, que as culturas, por exemplo, podem ser níveis de realidade que, com a sua lógica, imprimem determinadas regras sociais, e essas regras variam de cultura para cultura. Então, a partir de um olhar transdisciplinar, com um conceito básico que é chamado de níveis de realidade, você vai podendo, então, fazer um diálogo entre essas crenças, né, respeitando as perspectivas de cada uma delas, sem reduzir para um único nível, que é o que se buscava inicialmente com um olhar exclusivamente centrado dentro de uma perspectiva científica monológica. Né? Então, hoje nós estamos trabalhando com aquilo que o Morin chama de dialógica. Né? São diferentes lógicas que estão em jogo e, a partir deste olhar, é possível construir uma relação de respeito à diversidade. Né? É dentro dessa perspectiva que a transdisciplinaridade tem ajudado na compreensão dessa nova realidade, reunindo esses diferentes saberes ou essas diferentes racionalidades. Certo. E esse tema, né, por ser tão importante, eu imagino que a URSI está se preocupando, né, com ele. Então, como isso tem acontecido, então, no âmbito da pesquisa e da educação? Então, a gente tem trabalhado, sim, a URSI tem desde o seu início, agora com mais força aqui na jurisdição de língua portuguesa, né, desde a gestão do nosso reitor Hélio de Moraes e Marques, tem se voltado para a transdisciplinaridade. A gente tem buscado construir uma relação transdisciplinar, olhando então para essa relação, por exemplo, no caso da Ordem Rosa Cruz, dos saberes tradicionais próprios da Ordem Rosa Cruz e aqueles saberes de ordem científica, né? Mas também de outras realidades, né? Então, já no Presença e Harmonia, várias pessoas que são professores da URSI já trataram de diferentes assuntos, abordando as diferentes tradições, né, e também as diferentes perspectivas científicas, né, nesse diálogo. E a URSI tem se preocupado muito com isso. Nós já realizamos 3 congressos com essa perspectiva de olhar, né, e no Núcleo São Paulo, por exemplo, a gente tenta realizar pesquisas, né, que vão desde um olhar, no caso da tradição Rosa Cruz, procurando definir elementos chaves da tradição, como, por exemplo, uma primeira pesquisa que nós realizamos veio ser aquele livro que hoje está publicado, que é o Glossário de Termos e Conceitos da Tradição Rosa Cruz da MORC. Porque sem você ter claro quais são os termos, não é possível pesquisar, porque senão você se perde no meio da pesquisa. Né? E aí a gente vem avançando, né, para diferentes formas de olhar a tradição, né, no diálogo com a ciência, no fazer, por exemplo, da política pública. Já tivemos uma pesquisadora que trabalhou no SUS, inclusive, né,
na recuperação da linguagem de um menino, ela é fonoaudióloga, a Renata de Paes de Barros, que trabalhou na recuperação da linguagem, né, com o olhar, olhando para a dimensão tradicional e fazendo um diálogo entre a tradição, né, a partir de um levantamento daquilo que seria a psicologia do esoterismo da Ordem Rosa Cruz, com um olhar do Vygotsky, que é um outro psicólogo social, né, que fez uma construção, né, chamada construtivismo, buscando uma interação entre essas questões. Então a gente tem trabalhado na URSI com isso. E agora, né, nesse último momento, né, então a gente tem pesquisado, temos avançado muito nesse sentido. Vamos realizar agora, no dia 2 de setembro, um simpósio de pesquisa lá em São Paulo. E aqui nós estaremos começando agora no mês de setembro, aliás, no mês de agosto, o nosso curso, um curso de especialização, né, que trata exatamente dos saberes tradicionais, né, as teorias integrativas em coaching transpessoal. Sim. Então nós vamos estar trabalhando com essas dimensões dos saberes tradicionais que eu estava explicando inicialmente, né, buscando a teoria integrativa transdisciplinar e a psicologia transpessoal com foco no Jung, para estabelecer esse diálogo entre elementos dos saberes tradicionais. Nós vamos trabalhar com danças circulares, mandalas, oráculos, né? A partir da transdisciplinaridade da psicologia transpessoal com foco no Jung, então numa proposta de acompanhamento de desenvolvimento humano chamada coaching, né? Para poder então fazer então uma formação, uma especialização, né? que contemple esse diálogo. É um curso de 2 anos com um corpo docente muito especializado, que nós vamos estar, então, iniciando esta proposta agora, neste ano. E de que maneira, então, esse enfoque do coaching está dentro desse processo da especialização? Pois é, o coaching é uma grande novidade, né? O coaching, alguns anos atrás, nos meios organizacionais, só se falava em liderança. Agora a moda é o coaching. O coaching, na verdade, que é um processo de acompanhamento, né, individualizado ou grupal, dependendo dos processos, que pressupõe 3 níveis. No primeiro nível, a gente levanta as dificuldades da pessoa que está procurando ajuda, né? Num segundo nível, a gente vai levantar ali as competências que essa pessoa tem, as forças e fraquezas que ela tem, e aquilo que, então, pode ser fortalecido e que deve ser modificado, para traçar um plano de ação, um plano de desenvolvimento para essas pessoas. Nesse contexto, todos os processos de coaching se dão basicamente ligados nessas 3 etapas, né? Nós vamos estar desenvolvendo nesse curso, por exemplo, a condição de que o coach, que é o acompanhador, né, a pessoa que presta esse serviço, tenha um processo de autoconhecimento profundo, de modo que a partir deste processo de autoconhecimento, no fortalecimento do seu próprio autoconhecimento, ele esteja habilitado a poder acompanhar pessoas e grupos que estão em processos de desenvolvimento. Então, a nossa ideia, né, de oferecer esse tipo de coaching está ligado a uma perspectiva que contempla essa dimensão. Certo, ainda falando do curso, como é que foi escolhido o corpo docente convidado? O corpo docente é um corpo docente muito especializado, né? Praticamente todos são doutores, né? Quem não é doutor é mestre. É um corpo docente bastante experiente, que tem trilhado este caminho por um longo período de tempo, né? Várias das pessoas estão nas melhores universidades do país, é um corpo docente convidado a estar conosco. Alguns são membros da URSI, são conselheiros da URSI, são pesquisadores da URSI, outros são convidados, né, que vão estar, então, contribuindo para que essa dimensão, essa visão transdisciplinar seja levada para os nossos alunos. E como é que foi feito o processo seletivo para os que vão participar? O processo seletivo é um processo bem rigoroso, né? Nós pedimos que as pessoas pudessem, porque assim, nós temos um objetivo final muito importante, que é a produção do conhecimento a partir de um artigo científico. Então, para que a gente pudesse garantir que essas pessoas tenham as mínimas condições para poder escrever um artigo, o processo seletivo foi um processo rigoroso que contemplou, por exemplo, a confecção de uma resenha, né? Embora o curso todo seja muito vivencial, né, e a gente vai estar em caráter de imersão, mergulhando uma vez por mês, né, nesse processo de autoconhecimento, e as pessoas terão em suas casas a oportunidade também de fazerem seus processos de meditação, os Rosa Cruzes, a sua prática regular, semanal, nós teremos também, por objetivo ao final do curso, a produção de um artigo científico. E a ideia é que ao final
a gente saia com uma publicação para aqueles trabalhos que tenham a relevância acadêmica. Então foi um processo rigoroso, né, bastante chato até eu diria, mas a gente tem aí um grupo de alunos que vai estar iniciando, que está muito motivado e que tem uma qualificação básica para a gente tentar, né, desenvolver essa perspectiva. E por que essa opção, então, pela imersão ou como não curso de EAD, por exemplo? Pois é, isso é outra coisa importante. Nós entendemos que dentro desse mergulho nos saberes tradicionais, né, com este nível de vivência que implica na prática de elementos tradicionais, é impossível você dar um curso dessa natureza em EAD, porque não se trata apenas de veiculação de informações e de conhecimentos. Trata-se de uma prática que requer um acompanhamento. Então, como o coaching pressupõe o acompanhamento de pessoas, não é possível que você faça o acompanhamento. É até possível se fazer o coaching, né, à distância. Mas a capacitação do coach, que vai ser o profissional que vai acompanhar essas pessoas, precisa necessariamente de um acompanhamento próximo para que ele tenha, então, todas as condições de ter o seu autodesenvolvimento ali mediado por pessoas, por profissionais que estão cuidando dele ali. Então é impossível, seria impossível a gente fazer esse curso à distância. Certo. E você tem alguma dica de leitura sobre os temas que a gente comentou? Os 3 últimos livros que a UCI publicou na coleção Homem, Alfa e Ômega, né? O Homem, Alfa e Ômega 5, A Visão Rosa Cruz à Procura do Conhecimento, o Homem, Alfa e Ômega 6, o Misticismo, a Saúde e o Misticismo numa perspectiva transdisciplinar, e o 7, né, a Ecologia e Espiritualidade, uma abordagem transdisciplinar, tem os textos, a maioria dos docentes participou desses 3 livros em alguma medida, então ali são excelentes opções de leitura para as pessoas poderem compreender o que nós estamos tratando, o que nós estamos falando sobre essas dimensões que nós vamos estar abordando nesse curso. E você falou sobre o núcleo da URSI em São Paulo. Como que são as atividades especificamente desse grupo em São Paulo? Sim, é um grupo que se reúne, então é um grupo de pessoas que são interessadas, aí no caso são Rosa Cruzes, né, que tem ou não formação acadêmica, né, a gente nesse momento está desenvolvendo, está dando um curso de formação do pesquisador, né, o curso de formação do pesquisador com várias disciplinas que vão ajudar as pessoas a compreenderem as dimensões que envolvem, todas essas dimensões transdisciplinares que nós estamos colocando aqui. Nós estamos ali ministrando, estamos finalizando agora no final desse mês de agosto, a primeira disciplina, né? E temos uma reunião mensal, que é a reunião do grupo de pesquisa, em que a gente vai estar trabalhando com os projetos de pesquisa, né? Então, o processo de qualificação da pesquisa no Núcleo São Paulo, ela se dá a partir do interesse das pessoas em frequentar a reunião científica ali, expor as suas ideias e paulatinamente ir nesse diálogo entre os pesquisadores com o orientador, está construindo um projeto de pesquisa. Esse projeto muitas vezes é submetido quando existe um congresso que contempla as áreas que a gente está pesquisando ali. As pessoas são incentivadas a apresentarem a sua pesquisa neste congresso. E agora, então, nós vamos ter, como eu também mencionei, um simpósio de pesquisa em que os pesquisadores vão estar dialogando com professores que são das universidades convencionais, que vão estar ali junto conosco num diálogo sobre a forma como a gente vem construindo conhecimento. Então é assim que a gente tem trabalhado, né? Nós somos uma universidade livre, que não temos nenhuma obrigação de ter esses trâmites, mas entendemos que estes trâmites são os melhores trâmites que a academia tem a nos oferecer. Então, nós somos um grupo de pesquisa que participa no mesmo tipo de pesquisa que acontece nos grupos de pesquisas que estão inscritos no CNPq. E trabalhamos dentro do mesmo diapasão. E Bernie, para aqueles que estão inscritos no curso de pós-graduação, o que eles podem esperar do curso? Então, eles podem esperar muito trabalho, né? Eles vão ter muito trabalho, quer dizer, vão ter que produzir textos, né? Mas vão ter também que contar a sua história. Por exemplo, o curso ele pressupõe uma dimensão biográfica, né? Então, dentre as tarefas do curso, está a pessoa olhar a sua própria história, né? Então, no processo seletivo, ao lado de você escrever uma resenha científica, tá a possibilidade de você organizar um álbum com fotos da sua infância e contar a sua própria história. Então, nós vamos ter tanto a meditação quanto a redação científica. É um trabalho muito diferente, né? Que normalmente você vai para um curso e você espera, sim, a redação científica, mas nunca a meditação, né? Então, é nesse âmbito que o nosso curso, vamos dizer assim, se diferencia
de alguns cursos que tem por aí. E para quem está nos assistindo e se interessou e de repente tem interesse em fazer futuramente o curso, tem ideia de quando vão abrir novas vagas? A nova turma, a segunda turma, vai começar o processo seletivo em meados de 2018. Então, em meados de 2018, teremos uma segunda turma. Quem pode participar, Bernie, das atividades da URSI? Então, a URSI normalmente tem suas atividades abertas a membros e não membros. Sobretudo as atividades de extensão, seminários, congressos, simpósios, são abertas a membros e não membros. Os cursos de especialização, como esse que a gente está iniciando agora, também são abertos a membros e não membros. Os grupos de pesquisa, normalmente eles estão abertos aos membros, né? A gente já pode receber, lá em São Paulo nós tivemos, por exemplo, uma parceria com a Unifesp, né? Então nós recebemos um aluno que não era Rosa Cruz, mas que estava pesquisando no campo dos saberes tradicionais, nós recebemos como pesquisador visitante. Então ele participou de todo o processo, a gente fez um trabalho de co-orientação, né? Então há sim alguma possibilidade, e em algumas circunstâncias dentro da pesquisa, de termos não membros, mas assim, são casos especiais que precisam ser muito estudados. Mas as atividades, os simpósios, os seminários, são sempre abertos a não membros. E você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Acho que é assim, participem, venham participar conosco, tanto da atividade do simpósio, do curso que estamos oferecendo aqui no Campus Centro, aqui no Campus Central em Curitiba, né, quanto lá no Núcleo São Paulo e nos outros núcleos da URSI que estão por aí, né, pelo Brasil. Né, então, venham, participem conosco. A URSI está aberta a todos. Muito obrigada pela participação conosco hoje. Eu agradeço. Muito obrigado. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco e até o nosso próximo encontro. Paz profunda. África, mando pakanizo Congo ayo, Ijai Janda Zoeju, Dosi, Cinderela, Tina, do Congo ayo, Dosi, Cinderela, África, mando pakanizo Congo ayo, Ijai Janda Zoeju.